Alegria completa. Pesquisando na internet sobre o conceito de alegria, podemos ver dentre tantos o seguinte: alegria é um sentimento de bem-estar, leveza e contentamento que surge quando algo nos toca de forma positiva. Uma vitória, uma lembrança boa, um abraço, um gesto simples ou até um pensamento que aquece o coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, quando enviou esta carta à igreja de Filipos, uma cidade da Macedônia, hoje ao norte da atual Grécia, ele estava na prisão em Roma. A igreja de Filipos era muito importante para Paulo, pois foi a primeira igreja fundada por ele na Europa, por ocasião de sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos capítulo 16. A igreja era uma comunidade de crentes muito sólida doutrinariamente e bastante generosa com a obra missionária, sobretudo com o ministério de Paulo, a ponto de chamá-los de minha alegria e coroa. Capítulo 4, versículo 1. Apesar de não haver problemas sérios concernentes à doutrina, à moralidade e à ordem do culto, o apóstolo escreve com a preocupação de que seu trabalho com a formação da igreja em Filipos não viesse sofrer danos com os cães, com os maus obreiros e a falsa circuncisão. Capítulo 3, versículo 2. Ou seja, a filosofia grega como forma de vida, os maus obreiros como aquelas pessoas que já naquela época queriam usurpar o serviço cristão dos irmãos, diga-se aqui, ter cargos na igreja, e a falsa circuncisão como aqueles pretensos irmãos judaizantes que tentavam impor práticas da lei como requisitos para a salvação. Mas a alegria que o apóstolo se refere, a do versículo em questão, é a alegria de um sentimento de bem-estar, leveza e contentamento que surge do Espírito Santo, que mesmo em momentos de dificuldades e tristezas, a gente continua sentindo aquela paz, aquela alegria não terrena, mas espiritual. Porque vejamos, quando Paulo falou alegrem-se sempre no Senhor, ele vem falando de um problema de relacionamento entre duas irmãs da igreja. Irmãs essas que eram pessoas de grande valor na igreja. Capítulo 2, versículo 2. Ele pede que elas tenham o mesmo modo de pensar e que fossem auxiliadas pelo obreiro da igreja, o irmão Epafrodito. Capítulo 2, versículo 25. A que chegassem a um acordo, que tivessem os ânimos arrefecidos pelo agir do Espírito Santo, porque suas atitudes divergentes não estavam contribuindo para o progresso da igreja, nem para o avanço do reino de Deus. Não é porque somos cristãos, discípulos de Cristo, que não temos o direito de discordar de um dos nossos irmãos. A questão não é essa. O problema está na forma. Vejamos o que nos diz o texto. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Capítulo 4, versículo 5. Ou seja, que não fosse conhecida das pessoas a discórdia daquelas irmãs, pois esse fato estava notório demais, a ponto de chegar ao conhecimento do apóstolo, que estava a léguas de distância. Mas que fosse conhecida das pessoas sua moderação, sua humildade, sua mansidão, seu amor. Porque o texto continua, perto está o Senhor. Pois é, somos representantes de Deus na terra. Toda a nossa vida está em destaque. Todas as nossas ações estão testemunhando sobre quem somos de fato, se filhos de Deus ou filhos das trevas. Não podemos nos dar ao luxo de ser quem somos mais. Somos embaixadores do reino. Não há mais espaço para disputas de posição, de cargos na igreja, de vaidade, de importância.
Como disse o Senhor, aquele que for o maior, que seja servo de todos. Marcos capítulo 4, versículos 43 ao 45. Portanto, se quisermos fortalecer os nossos relacionamentos, melhorar o humor e a energia, aliviar o estresse, aumentar a esperança e a motivação dos nossos irmãos no trabalho do Senhor, temos que dar ouvidos à voz que ecoa há mais de 20 séculos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que o Senhor vos abençoe nesse começar bem.